Pessoal, primeiro de tudo, para você chegar nos 30 milhões de carteira, é obrigatório que você capte clientes alta renda. Quem que é o cliente alta renda, mais ou menos que a gente define no mercado? Porque mais ou menos, sabe? Eu fico falando, Bruno, você fica falando mais ou menos. Galera, porque esses conceitos de cliente alta renda não está escrito na pedra, não tem tipo uma definição oficial. Mas no mercado de assessoria, a gente em geral entende que é o investidor que tem de 300 mil reais até 10 milhões de reais. De 0 a 300 mil é o cliente varejo, o investidor de varejo. De 300 mil a 10 milhões é o alta renda. De 10 milhões para até até uns 100, 200 milhões é o private. E depois a gente começa a chamar de ultra high private. Aí cada um inventa o nome, né? Ultra high private, os bilionários e tudo mais. Por que, que a gente se estabeleceu, né, na assessoria de investimentos no alta renda? Vamos entender isso que é muito importante. Primeiro, pessoal, por que não o varejo? Nada de errado com o varejo. Inclusive, assim, tem escritórios que atendem o varejo. Mas o cliente varejo, ele é um cliente que muitas vezes ele não consegue, ele não paga a conta. Essa é a verdade. Ele não deixa receita para o profissional, ele não justifica um atendimento personalizado. É tipo assim, o cliente varejo é o cliente Smart Fit, saca? Ele é o cliente Smart Fit. Ele é o cliente que, poxa, para ele ter um personal trainer do lado dele, né, focado só nele, ele tem que dar um upgrade, não tem o que fazer. Então, normalmente, e veja bem como isso é importante, tá? Por quê também? Porque, cara, minha opinião, tá? Que eu faria para qualquer pessoa da minha família. Hoje, um carro popular zero, quanto é que custa? Fala aí para mim, quem tá atualizado aí de carro? Pô, mais ou menos, tem carro aí zero, popular, custa 100 mil reais, certo? Então, até uns 100 mil reais de investimentos, o mais correto de tudo é a pessoa fazer uma liquidez ali, investimentos de renda fixa muito seguros. Porque o investidor, varejo, ele acaba, por vários momentos, precisando usar o dinheiro. Então você vai lá, monta um portfólio de investimentos de 100 mil, coloca investimentos internacionais, coloca debenture, coloca NTNB, coloca previdência, coloca fundo imobiliário, coloca ações, coloca CDBs, IPCA+, tal. Aí dá 6 meses o cara fala assim, não, eu vou trocar de carro. E agora? Não tem liquidez, aí vai lá, vende ação na baixa, vende às vezes fundo imobiliário pagando imposto de renda, resgata CDB antecipado, sai perdendo, resgata debenture com deságio, estraga totalmente o portfólio. Então a gente consegue fazer um atendimento melhor para quem já tem um volume financeiro que é um valor realmente para a vida. Que ele não vai, em geral, tipo, gastar aquele dinheiro, sabe? E normalmente, óbvio que às vezes dá ali um de 200 mil, dá para fazer isso, mas normalmente é o cara a partir de 300, tá? É uma convenção de 300. Curiosidade, o porquê? É porque até 2012 ou 14, não lembro exatamente, o investidor qualificado, que hoje é acima de 1 milhão, era 300 mil. 300 mil já era investidor qualificado. Então, tornou-se essa convenção. Vai até os 10 milhões do private. Porque depois dos 10 milhões do private, a gente também a gente atende, tá? A gente consegue atender, mas por que que a gente não é talvez assim, começa a ficar mais complicado. Deixa eu explicar. Eu tinha clientes private, dá para atender, muito assessor tem, quase todo assessor grande tem cliente private. Ponto final. Eu tinha 3 clientes private, quase 3, vai, tinha um que tinha 9,6 milhões, mas beleza, me dá esses 400 mil aí. Por quase 400 mil eu não tinha um terceiro cliente private. Mas o fato é o seguinte, quando a gente começa a falar de clientes private, principalmente ali de 30, 50, 100, 80 milhões de reais, começa a ficar muito mais competitivo com grandes estruturas. O privatezão do banco, já começa a ficar mais competitivo, porque no private o banco já vai ter ali um CFP, né? Já vai ter um cara bom, que faz um atendimento razoavelmente bom. O banco vai ter ali, vai conseguir dar um ingresso para um evento, para um jogo de tênis, vai conseguir oferecer um pouquinho mais para esse cliente. Não é regra, mas ele vai conseguir. No private, no cliente, às vezes empresa de 50, 60, 70 milhões,
Muitas vezes o banco ele vai lá, né, já enfrenta sempre esse tipo de dificuldade, vai lá, oferece câmbio a taxa zero, oferece um investimento muito bom para reter a folha de pagamento do cliente, ele já tem mais artifícios para segurar esse cliente. A gente concorre também com o Family Office. Então, pô, eu tinha cliente que investia comigo, nesse caso aí não era um dos privates, tá? Mas tinha uma moça que ela investia comigo e com o Family Office do Credit Suisse. Ela tinha ali 3, 4 assessores de investimentos do Family Office do Credit que atendiam ela. Então já fica mais embaçado. Né? Tem hoje muito escritório com estrutura para competir. Tem escritórios com estrutura para competir com o private. Esqueci agora o nome de alguns, assim, que são, tem um ou outro que são especializados até nisso. Mas fica mais embaçado e a margem do cliente private também não é tão boa. Então, para te falar isso, a margem do cliente private é espremida, cara. Por quê? Porque todo mundo, como o volume é muito alto, não é que não compensa, compensa. Mas como o volume é muito alto, todo mundo, os concorrentes ficam jogando preço para zero, tudo a zero, tudo taxa mínima, porque o volume é muito grande, né? Então também, assim, é um cliente mais competitivo e é um cliente com menor potencial da gente também. Assim, financeiramente é mais difícil atender esse cara. Muitas vezes você vai precisar, pô, quer pegar a parte internacional dele? Legal. Vamos supor, um cliente que tem 70 milhões. Pô, às vezes é necessário ou seria bacana você encontrar com ele lá em Miami para fazer uma reunião de investimentos internacionais lá em Miami. Então, assim, tem mais dificuldades. Agora, mas tudo dá para atender. Agora, o de 300 mil ao de 10 milhões é a pessoa que já tem um portfólio bacana, que dá para fazer uma carteira legal, bem estruturada, bem sólida. Dá para a gente pagar as contas com esse cliente, né? Tem que viver, tem que se remunerar. Sempre defendo isso, é importante também, senão a pessoa não ganha dinheiro, amanhã tá fora, desiste, né? Porque não paga nem as contas com o trabalho. E o cara até 10 milhões, se ele conseguir entrar num private, ele é o pobre do private. Ele é o cara lá que a agência private vai olhar e vai falar: esse é o pior cliente que a gente tem e não vai dar uma atenção boa para ele. Também o cara que tem 10 milhões, ele não é o cara em geral, tá, gente, que vai andar de Ferrari, que vai querer fazer uma reunião em Miami. Ele é uma pessoa mais simples de ser atendida, ele é uma pessoa que a gente é muito mais competitivo, ele é uma pessoa que não tem tanto mistério que o Family Office não vai bater. Então, na assessoria de investimentos, a gente foca nesse público, de 300 mil até 10 milhões.